Bom, vamos começar com a mesa com o título Reabilitação Musculoesquelética. São moderadores o Dr. Luís Salles Marques e o Dr. Miguel Costa. E vai haver dois temas: as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho e intervencionismo ecodiário presente e futuro. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer novamente a toda a gente que tem estado presente nas primeiras jornadas, esperemos que hajam mais. O meu nome é Teresa Gomes, sou interna do terceiro ano aqui de Faro e vou apresentar o trabalho juntamente com o Dr. Rodelino Lopes, que é especialista aqui em Faro. Portanto, as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, que daqui em diante eu me vou referir como LMERT, só por ser mais simples de dizer, é um conjunto de patologias dos sistemas musculoesqueléticos e nervoso periférico que vão ser causadas ou agravadas pelo trabalho da pessoa e podem estar relacionadas com uma sobrecarga de trabalho, com excesso de esforço, principalmente com uma discrepância entre o esforço e o condicionamento da pessoa, ou seja, se temos uma pessoa à nossa frente que no seu dia-a-dia é totalmente sedentária e depois chega ao trabalho e vai carregar pesos, vai fazer tarefas repetitivas, naturalmente que mais cedo ou mais tarde vai acabar por desenvolver uma destas lesões. Pelo contrário, se tivermos uma pessoa que faz atividade física regular, tem uma boa saúde do sistema musculoesquelético, mesmo que faça algum destes trabalhos com já alguns fatores de risco, estará mais protegido e terá uma menor probabilidade de vir a desenvolver alguma destas patologias. Além disso, fatores mais relacionados com o trabalho serão as tarefas mais repetitivas, os pesos e as posturas inadequadas e mantidas por um tempo prolongado. Muito importante também são os fatores psicossociais. Hoje em dia vê-se muita gente que trabalha em sítios que não gosta do que está a fazer, faz tarefas que não são adequadas, não se dá bem com os colegas ou com as chefias, anda insatisfeito com o trabalho e depois acaba por se repercutir muito em termos de saúde e em termos de patologia musculoesquelética e nervosa. As regiões do corpo mais afetadas por estas patologias são, sem dúvida, a coluna, cervical e lombar e o membro superior, como ombro, cotovelo, punho e mão. Em meio hospitalar, existem alguns profissionais que estão mais em risco de vir a desenvolver estas lesões, nomeadamente os enfermeiros, os assistentes operacionais, pelo tipo de trabalho em sobrecarga e carregar doentes e fazer os posicionamentos, etc. E os cirurgiões e médicos mais intervencionistas, como o pessoal das ecografias, das endoscopias, etc., pelo tipo de posicionamentos prolongados que têm, muitas vezes com posturas inadequadas, mas além destes, muitas outras classes no hospital estão em risco, as senhoras da limpeza, das que servem as refeições da cozinha, da parte do lixo, os assistentes técnicos, etc. Há muita gente em risco, temos que saber reconhecer quais são os riscos e saber aconselhar para alterar este tipo de comportamentos. Em termos de prevalência, são lesões realmente muito prevalentes. Isto foi uma meta-análise realizada em que foram estudar a prevalência das lesões de 4 patologias, neste caso, na carreira de um médico. Neste caso incluía várias especialidades, mas eram maioritariamente cirúrgicas.
E realmente o que nós vemos foi, em termos de patologia degenerativa cervical, 17%, lombar, 12%, não estou a ver muito bem. Depois, a patologia da coifa, 18%, e o síndrome tonal cárdiaco, 9%. Portanto, são realmente percentagens significativas, e isto só em médicos. Se formos ver, em vez de patologia, se formos ver por queixas, e com uma prevalência a 12 meses, cerca de 52% dos médicos referiu uma homalgia e 60% uma cervicalgia. São realmente números estrondosos. Foi também realizado um estudo cá em Portugal em 2011, com cerca de 1.400 enfermeiros portugueses, em que lhes foi perguntado se tinham algum tipo de queixa musculoesquelética nos últimos 12 meses e nos últimos 7 dias. E realmente o que nós vemos é que todos os sintomas foram bastante indicados, sendo que os mais incidentes foram realmente as queixas na coluna, cervical, dorsal e lombar, e aqui no ombro. As queixas lombares, a lombalgia, foi não só a mais prevalente, a mais indicada no questionário, como também a que apresentou uma gravidade maior. O papel da MFR, nós recebemos realmente um grande número de doentes com este tipo de patologia, quer cá dentro do hospital, quer funcionários do hospital, quer doentes que vêm de fora, mas que depois nós acabamos por perceber que está relacionado à lesão com o seu trabalho. Eu selecionei estas queixas ou patologias: a cervicalgia, a lombalgia, a tendinopatia da coifa, epicondilite e síndrome tonal cárdiaco e tenossinovite de Kervan, como as mais frequentes na consulta, mas dado que não temos tempo de explorar todas, decidi falar um bocadinho mais sobre a lombalgia, por ser realmente a mais prevalente de todas. A lombalgia é realmente um sintoma extremamente comum, pode estar presente em 50% a 80%, pelo menos uma vez na vida de um adulto, e está muito associado a absentismo, a incapacidade e a custos em termos de saúde. Apesar de ser banal, a lombalgia, ela tem um grande diagnóstico diferencial e nós devemos pensar nestas causas todas sempre, sistematizá-las na nossa cabeça e ir excluindo até termos mais ou menos uma certeza diagnóstica. Para isso, vamos começar por fazer uma boa anamnese, um bom exame físico. Eu não vos vou falar detalhadamente de tudo, porque realmente o exame da coluna é uma coisa muito extensa, mas convém sempre fazermos algumas perguntas básicas, principalmente para excluir os sinais de alarme que eu já vou falar, e depois no exame físico convém vermos de uma forma grosseira o alinhamento da coluna, ver se existem alguns desvios, fazer uma boa palpação das estruturas, quer ósseas, quer musculotendinosas. É mesmo muito importante esta parte da palpação. Ver, assim, de forma geral, as amplitudes articulares da parte que nós queremos analisar. Fazer um exame neurológico sumário, ver se existem déficits, quer motores, quer sensitivos, ou dos flexos osteotendinosos. E, eventualmente, depois dirigir alguns testes mais específicos, consoante as nossas hipóteses de diagnóstico mais prováveis. Eu deixo-vos aqui uns slides com a esquematização por nível neurológico, o que é que devemos avaliar em termos motores, sensitivos e de reflexo. Depois podem ver com calma, acho que não é o objetivo decorar agora isto tudo. Pronto, e uma mensagem muito importante sobre a lombalgia é conhecer, ter sempre presentes os sinais de alarme, para que não nos escape nenhuma causa potencialmente grave de lombalgia. E, portanto, os sinais de alarme são déficit motor ou sensitivo dos membros inferiores, alteração do controle dos esfíncteres, quer seja para retenção, quer seja incontinência ou falta de sensação,
Também a presença de uma dor intensa que não alivia nem com a medicação nem com o repouso, a presença de febre, de sinais constitucionais, sinais sistémicos, a perda ponderal, também a história de trauma, osteoporose ou de neoplasia e a presença de uma lombalgia com um ritmo claramente inflamatório. Portanto, sempre que algum destes sinais estiver presente, nós devemos avançar um bocadinho mais na investigação. O raio-x é um exame fácil e barato e é a nossa primeira escolha como exame inicial, pode dar algumas informações e depois, dependendo da nossa hipótese mais provável, depois avançamos para uma TAC ou uma ressonância magnética. Queria deixar só uma mensagem, ainda assim, sempre que não existirem sinais de alarme, é lícito não pedir exames de imagem e basear o diagnóstico diferencial na clínica do doente e tratar, fazer uma abordagem inicial conservadora e só se não houver resposta, aí então avançar para os exames complementares de diagnóstico. Decidi falar só um bocadinho aqui do síndrome miofascial, porque realmente é uma causa muito frequente de lombalgia aguda, cerca de 70%, e pode estar isolado ou pode ser parte de várias patologias da coluna. E o nosso papel é um bocadinho como investigar e perceber, dentro de tudo o que o doente tem, as alterações estruturais ou não na coluna, o que é que naquele momento está a dar a clínica para podermos dirigir o nosso tratamento a essa condição. E é o que acontece muitas vezes com o síndrome miofascial. O doente até pode ter patologia degenerativa da coluna, mas naquele momento a sua clínica aponta mais para um síndrome miofascial e se nós o tratarmos, provavelmente o doente vai ficar assintomático. A clínica do síndrome miofascial tipicamente é uma dor predominantemente mecânica. O doente pode ter uma presença de pontos gatilhos e de contraturas musculares. Costuma ser uma dor difusa que pode respeitar o território de um músculo ou de um grupo de músculos, mas normalmente não tem um padrão radicular nem segue nenhum dermátomo. Pode estar ou está frequentemente associada a entesopatia, tendinopatias, e é uma dor assim mais regional, pode ter alguns outros sintomas como parestesias, mas novamente não seguem nenhum padrão neurológico típico. Muito importante, novamente, o estado psicossocial do doente tem muita interferência aqui nesta parte e é importante nós sabermos abordar também esta parte. O diagnóstico é clínico do síndrome miofascial, não precisamos estar a pedir exames se nós achamos que o doente tem um síndrome miofascial e assenta essencialmente aqui na palpação das estruturas musculotendinosas. O tratamento inicial da lombalgia passa por, primeiro, tirar a dor e vamos recorrer a anti-inflamatórios, consoante as comorbilidades do doente, a relaxantes musculares, analgésicos de acordo com a intensidade da dor. Depois, a fisioterapia vai ser aqui uma ajuda, principalmente nesta parte da analgesia com massagem, com alguns agentes físicos. Aconselhar sempre a perda de peso caso faça sentido para aquele doente. Evitar, isto é muito importante, evitar a cinesiofobia. Há muitos doentes que têm uma dorzinha nas costas e a partir daí ficam de cama porque é melhor e param o exercício físico, o pouco exercício físico que já faziam, e isso só vai agravar as queixas de lombalgia. Evitar também o uso de cintas abdominais, que junto com a cinesiofobia os dois vão provocar atrofia muscular. Muito importante também sabermos aconselhar algumas correções posturais, quer no trabalho, nas atividades de lazer, na cama, etc. E assim que conseguirmos uma boa analgesia, começar um programa de reforço muscular, que pode ser inicialmente acompanhado por um fisioterapeuta, mas o mais importante é que depois o doente incorpore este programa de reforço muscular na sua vida e, preferencialmente, para sempre.
Caso nada disto funcione, nós temos algumas técnicas que fazemos na MFR, como o dry needling, que é só a punção seca, ou a injeção de trigger points com anestésico, a mesoterapia, os bloqueios nervosos, etc. E pronto, isto já são um bocadinho coisas mais específicas que não vou pormenorizar. Passo a palavra ao Dr. Paulinho. Ora, então depois desta brilhante apresentação sobre as doenças aqui relatadas que são relacionadas com o trabalho, cabe-me a mim um bocadinho falar-vos sobre aquilo que é os princípios gerais de prevenção destas doenças. Isto tudo são patologias que já existem e já são reconhecidas há muito tempo, e muitas delas já têm alguma legislação própria, e como vou-vos apresentar, algumas delas já bastante antigas, de 1989, e muito daquilo que deve ser feito em termos de tratamento destes doentes também deve ser reportado ao Serviço de Saúde Ocupacional, que é o que nos poderá ajudar depois também na prevenção de uma forma mais global. Porque não vamos tratar só o indivíduo, vamos tratar também, de alguma forma, aquilo que é o problema que não vai afetar apenas esse indivíduo. Então, tendo em conta estas leis que existem da Comissão Europeia, que já foram divulgadas em 89, o mais importante é evitar os riscos, avaliar os riscos que não podem ser evitados, combater os riscos logo na sua origem, adaptar o trabalho do indivíduo e ter em conta sempre o estado da evolução técnica. E como já vão ver mais à frente, muitas vezes algumas patologias poderiam ser evitadas ou prevenidas simplesmente mudando algumas coisas do meio ambiente e daquilo que são as técnicas que os trabalhadores utilizam. Também é importante substituir tudo o que é perigoso por aquilo que é isento de perigo ou menos perigoso. Estas situações também se põem aqui em meio hospitalar, não propriamente para as patologias de lesões musculoesqueléticas, mas para outras que, de alguma forma, também podem afetar os trabalhadores. Planificar a prevenção com um sistema coerente que, de alguma forma, integre estas alterações que podem ser feitas a nível do trabalho do doente, e neste caso do trabalhador, que muitas vezes apresenta patologia, tendo em conta a sua organização do próprio trabalho, as condições em que ele faz esse trabalho e, sobretudo, aquilo que são todos os fatores psicossociais e ambientais que possam ser alterados. Eu vou-vos mostrar mais adiante alguns exemplos disso. Deve-se dar prioridade, então, a essas medidas de prevenção coletiva, como eu vos estava a dizer anteriormente, e para isso, deixo aqui um bocadinho alguma da legislação, existem obrigações gerais das entidades patronais, que muitas vezes não acabam por não ser acatadas e isso dá origem depois a problemas que depois a nós nos aparece na consulta da MFR, mas se resolvermos só o problema de cada um dos indivíduos, nunca tratamos o problema na sua origem. E tentar dar instruções adequadas aos trabalhadores. Em termos de intervenção da saúde ocupacional, ela é uma intervenção que é feita por técnicos próprios. Nós, como serviço da MFR, devemos sempre falar com os colegas da saúde ocupacional. Muitas vezes não existe essa interligação, mas a promoção de condições de trabalho, a qualidade no trabalho e a proteção dos próprios trabalhadores, muitas vezes tem ainda alguma relação com aquilo que os técnicos de higiene e segurança no trabalho possam fazer da sua análise do ambiente de trabalho da pessoa. A promoção do bem-estar físico, mental e social também é uma coisa que não pode ser esquecida, porque isso depois vai levar àquelas situações de burnout que já sabemos e que está muito na moda, entre aspas, mas que faz sentido cada vez mais. A prevenção das doenças e dos acidentes de trabalho, acho que é aquilo que toda a gente pretende, mas que depois muitas vezes já é um bocadinho deixado de lado. Para isso, como vos estava a dizer, existem vários técnicos envolvidos e tudo o que sejam alterações ao ambiente de trabalho da pessoa terá tudo a ver com aquilo que a gente chama ergonomia.
E ergonomia, como vos vou mostrar aqui mais à frente, deriva de duas palavras gregas, ergon, trabalho, e nomos, leis. Portanto, uma coisa tem a ver com a outra e nós pensamos a ergonomia apenas como aquilo que é, portanto, tudo aquilo que é aparelhos ou posicionamentos da pessoa quando executa um determinado gesto técnico no trabalho, mas não tem só a ver com isso, também tem a ver com as leis que existem com o objetivo de promoção da saúde e do bem-estar do trabalhador. E tudo isso tem uma implicação muito grande, que muitas vezes é esquecida pelos patrões, neste caso, pela entidade patronal, que é o hospital, que é o aumento da produtividade. E isso faz sentido cada vez mais, como nós vimos agora durante a pandemia, em que muitas pessoas, se calhar, que podiam dar o seu apoio, acabavam por não dar e os que estavam a trabalhar acabavam por ter que trabalhar mais do que aquilo que seria expectável. A ergonomia participa na implementação de ações e prevenção da saúde. Exemplos de intervenção, por exemplo, temos uma reorganização de uma bancada do trabalhador. Neste caso é uma bancada de medicação, mas é uma bancada em que tem que existir áreas de trabalho livre, onde de forma rápida e eficaz o trabalhador possa aceder às coisas sem ter que adquirir ou utilizar posicionamentos repetitivos ou de alguma forma que podem trazer os tipos de lesões que já foram falados anteriormente. Para isso é preciso sempre também ter em conta as medidas antropométricas do próprio indivíduo. Portanto, uma bancada ou uma secretária de trabalho para mim não será igual para a doutora Teresa, como devem imaginar. E essas medidas antropométricas não são respeitadas e não são individualizadas para cada pessoa. Eu já tenho tido vários trabalhadores daqui do hospital que tiveram muita dificuldade em alterar o seu espaço de trabalho. E, inclusive, tiveram que comprar coisas para atingir esse fim, que não deveria ser, e deveria ser o próprio hospital a fornecer de uma forma individualizada. Pronto. Essas medidas antropométricas têm que ser avaliadas e faz parte da nossa avaliação reportá-las. Outros exemplos de intervenção ergonómica podem ser vários tipos de produtos de apoio que se podem utilizar, como vem aqui nesta figura, em trabalhadores de laboratório, que fazem gestos repetitivos e posicionamentos mantidos durante muito tempo e acabam muitas vezes por não fazer aquilo que está recomendado, que eu vos vou mostrar mais à frente, que é períodos de algum tipo de movimento, inclusivamente de estiramentos ou alongamentos, para prevenir esse tipo de movimentos repetitivos e cansaço muscular que pode levar a lesões. Temos aqui também aqueles tipos de trabalhadores mais indiferenciados que acabam por fazer várias coisas na tentativa de despachar o trabalho ou porque não têm os aparelhos, os utensílios próprios ou não têm formação para fazer aquilo que lhes é pedido. Muitas vezes vemos pessoas a carregarem mal os carrinhos, como se vê aqui na imagem, a puxar o carrinho atrás das costas, ou então as senhoras da limpeza a abaixarem-se de forma incorreta, ou então para chegarem ao teto para fazer limpezas, situações que podem ser evitadas se for programado aquilo que é o gesto mais correto e utilizar os utensílios mais corretos. Como tem aqui algumas indicações que podem ser dadas, e eu acredito que muitos destes trabalhadores são contratados, mas não se lhes dá logo no início aquilo que é a formação mais adequada para o trabalho que vão fazer. E isso poderia mudar muito a quantidade de doentes que nos chegam com essas patologias. Pronto, ficam aqui algumas ideias daquilo que podem fazer. E são coisas que parecem simples, mas depois ao longo do dia acabam por não serem respeitadas. Aqui deixar-vos aqui aquilo que é um trabalho realizado com alguns trabalhadores a mostrar que o stretching aumenta, tem grandes benefícios para evitar a fadiga, para reduzir a fadiga, para melhorar o balanço muscular e melhorar a postura dos trabalhadores. Não é à toa que em alguns países do mundo se para a produção industrial para todos os trabalhadores fazerem ao mesmo tempo
algum tipo de atividade física durante o dia, durante as 8 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, e já se vê aqui também em meio hospitalar, e inclusivamente aqui em Portugal, algumas experiências nesse sentido em alguns hospitais, em que as pessoas durante o dia podem ir fazer uma classe de pilates ou de yoga ou de outro tipo destas ditas filosofias mais orientais, que nós não temos. Em jeito de conclusão, não sei se a doutora Teresa queria falar ainda. Pronto, eu queria só então, em termos de mensagens para levar para casa, que as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho são realmente muito frequentes e associam-se a muito absentismo, muita incapacidade e realmente muitos encargos em termos de cuidados de saúde. A lombalgia é um sintoma e, ao mesmo tempo, uma patologia muito frequente, com um diagnóstico diferencial extenso e, por vezes, complicado, e cerca de 70% das lombalgias agudas devem ser um síndrome miofascial, cujo diagnóstico é totalmente clínico, baseado na palpação, e, a maior parte das vezes, com um tratamento conservador básico, nós conseguimos resolvê-los. E aqui em relação à parte da ergonomia e daquilo que eu vos estive a falar, eu queria deixar aqui mais um conceito que pode fazer a diferença, que é aquilo que é a ergonomia hospitalar. O trabalho hospitalar deverá ter um impacto positivo na pessoa, socialmente, psicologicamente, do bem-estar físico, porque senão não temos profissionais capacitados e com vontade de fazer as coisas da melhor forma, e isso tudo é um pré-requisito e deve ser para melhorar a produtividade e desenvolver os serviços. Portanto, todas as pessoas devem ter isso em mente. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente. Excelente apresentação do